Programa Câmara na TV. Durante a 37ª sessão ordinária de 2023, realizada nesta segunda-feira, dia 30 de outubro, a Câmara Municipal de Matão aprovou, em regime de tramitação comum, 10 projetos de lei ordinária, 3 projetos de decreto legislativo e um projeto de lei complementar. Os vereadores apresentaram ainda 18 indicações e 66 requerimentos, entre pedidos de informação, moção de louvor, emenda parlamentar, votos de pesar e votos de congratulações, totalizando 98 proposituras. Entre as propostas aprovadas estão os seguintes projetos: Projeto de Lei número 152 de 2023, de autoria do vereador Paulo Bernardi, que estabelece parâmetros, diretrizes e princípios para a instituição de política pública com vistas a apoiar e estimular a organização e o fortalecimento do trabalho de catadores de materiais recicláveis e das organizações sociais que os representam, as cooperativas e associações, no âmbito do município de Matão. Projeto de Lei número 155 de 2023, também de autoria do vereador Paulo Bernardi, que cria o projeto Pomar Urbano, em áreas públicas do município de Matão, com o objetivo de promover o plantio ou a reposição de árvores de espécies frutíferas. Projeto de Lei número 199 de 2023, de autoria do vereador Davison Sensei, que dispõe sobre a divulgação dos dados dos conselhos municipais na página oficial da Prefeitura e Câmara Municipal na internet. Entre as informações a serem divulgadas estão os nomes dos integrantes titulares e suplentes, assim como o cargo e instituição ou órgão que cada membro representa. Os dados para contato com o Conselho, como telefone, e-mail e endereço, o calendário anual contendo as datas de reuniões a serem realizadas e o horário e endereço do local onde ocorrem as reuniões, além dos arquivos contendo as datas das reuniões e resoluções aprovadas. Projeto de Lei número 205 de 2023, de autoria do vereador Cido Motos, que cria e institui no município de Matão o sistema de diagnóstico precoce de deficiência auditiva, visual, motora, mental e de deficiências múltiplas apresentadas por recém-nascidos. Projeto de Lei número 209 de 2023, de autoria da vereadora Ana Mondini, que dispõe sobre a divulgação prévia, por meio da internet, do cronograma de serviços de limpeza urbana, roçagem manual e mecanizada, coleta de galhos, podas e jardinagem. As informações serão divulgadas por meio do site oficial, redes sociais e canais oficiais de comunicação da Prefeitura, sempre no primeiro dia de expediente da semana. Vale lembrar que as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Matão acontecem às segundas-feiras, a partir das 19 horas, na Sala das Sessões Vereador Aldo Gorgatti. A população pode acompanhar as sessões presencialmente online, por meio do site www.camaramatão.sp.gov.br e pelo Facebook www.facebook.com/cmmatão. Fique por dentro da programação de eventos do mês de novembro do Legislativo Matonense com a agenda da Câmara. Na próxima quinta-feira, dia 9 de novembro, a Câmara Municipal realiza a sessão solene para outorga do título de cidadã matonense à senhora Celina Passerini, em reconhecimento aos inestimáveis serviços prestados à sociedade matonense. A entrega da honraria foi indicada pelo presidente do Legislativo, China Calabres, e acontece a partir das 19 horas, no plenário do Legislativo. E na sexta-feira, dia 10 de novembro, a Câmara Municipal realiza a sessão solene para outorga do título de honra ao mérito ao excelentíssimo desembargador Dr. Eloy Estevão Trolli, pelos relevantes serviços que prestou à magistratura e ao Poder Judiciário do Estado de São Paulo. A entrega da honraria foi indicada pelo vereador Dr. Luiz Pelanca e acontece a partir das 19 horas no plenário do Legislativo. Você pode acompanhar em tempo real os eventos da Câmara Municipal de Matão, por meio do site www.camaramatão.sp.gov.br e pelo Facebook www.facebook.com/cmmatão. O que é cidadania?
Cidadania é um daqueles conceitos que é melhor entendido quando se pensa na sua ausência. Como é a vida quando não se tem cidadania? Antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados no rei, que era soberano, ou seja, aquele que tinha todo o poder sobre um povo. Isso era tão forte que houve um rei na França, o Luís XIV, que disse: "O Estado sou eu." E ele tinha razão. Naquela época e com aquele tipo de governo, a relação entre governante e governados era totalmente desigual. Os governados eram apenas súditos, e o significado dessa palavra é aqueles que estão sob a vontade de outro. Então, a vontade do rei era a lei. Aos súditos só cabia obedecer a ele, ao rei, que teoricamente sabia o que era melhor para todos. Essa situação só começaria a mudar com dois importantes momentos históricos já no finalzinho do século XVIII. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo que a população desses países tinha de reivindicar o exercício da própria soberania. Por isso mudaram a história da humanidade e deixaram uma herança muito importante em forma de valores, ideais, tradições e documentos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pelos revolucionários franceses. Nesse famoso documento são afirmados vários direitos das pessoas, direitos que não dependiam de quem estava no governo e dos quais nem a própria pessoa podia abrir mão, como o direito à vida, por exemplo, e por isso são chamados de inalienáveis. Não é à toa que a expressão cidadão aparece no título dessa Declaração de Direitos. Ser cidadão é bem diferente de ser súdito. O cidadão também vive debaixo de um governo, mas a sua obediência ao governante e às leis tem como contraponto o respeito aos seus direitos. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos, mas também não há cidadania só com direitos. Por isso dizemos que a cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado, além de contribuir para que todos possam cumprir os seus. Assim se constrói uma comunidade forte, uma comunidade política. E esses valores, quando incorporados à cultura de um povo, se tornam um patrimônio coletivo. Veja um bom exemplo disso. A nossa Constituição atual, aprovada em 1988, é chamada de Constituição Cidadã. Isso porque nosso país havia saído de um período em que vários direitos civis e sociais tinham sido restritos. As pessoas que elaboraram a Constituição, os constituintes, representando todo o povo brasileiro, acharam por bem recuperar esses direitos, acrescentar outros e deixar isso registrado em nossa lei maior. Quando tiver uma oportunidade, leia os artigos 5º e 6º da nossa Constituição e fale sobre eles com seus amigos. É o artigo 5º, por exemplo, que garante a igualdade de todos perante a lei e o direito inviolável à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É importante ressaltar ainda que o bom cidadão deve participar ativamente dos assuntos do governo. Isso se chama cidadania ativa. No exercício da sua cidadania, a pessoa age em prol do bem comum, pois os problemas da comunidade afetam a todos. Vale lembrar que o termo cidadania tem outros significados também, entre eles o de definir a condição de membro de um Estado-nação. É o que se diz, por exemplo, quando alguém afirma que eu tenho cidadania brasileira. Mas nesse vídeo, como explicamos até aqui, estamos tratando da cidadania em sua dimensão política. Recapitulando então, cidadania é a posse e o exercício de um conjunto de direitos e deveres, de natureza civil, política e social. O exercício da soberania do indivíduo dentro de um Estado. Assim, o cidadão participa ativamente dos assuntos de sua comunidade e país. Guardou bem? Então até a próxima! O que é política? A política está presente em tudo e em todos os lugares. Aristóteles falou que o homem é um animal político.
Ele queria dizer que os seres humanos não nasceram para viver isolados, mas sim em grupos. E é da convivência uns com os outros que nasce a política. A palavra vem do grego e, na sua origem, fazia referência a tudo que dizia respeito à cidade. A criação das cidades e o fato das pessoas começarem a viver mais próximas umas das outras foi uma grande revolução para a humanidade. E a questão de como se comportar em um espaço público se tornou cada vez mais importante. Foi ainda com os gregos, no próprio pensamento de Aristóteles, que o termo política começou a adquirir o sentido de arte do governo, ou seja, como as questões da cidade, do espaço público, deveriam ser tratadas. Nos nossos dias, quando ouvimos a palavra política, pensamos quase que imediatamente no Estado ou em assuntos relacionados ao Estado. Podemos dizer de uma forma geral que a política abrange 3 grandes temas: a forma de resolução de conflitos, o procedimento para a tomada de decisões coletivas e o poder. Uma forma de resolver conflitos é o uso da força. Vence o mais forte e a questão fica resolvida. Essa é a realidade no mundo animal, por exemplo. Infelizmente, ainda é, em alguns casos, uma realidade entre os homens. Contudo, é possível buscar caminhos pacíficos para resolver as controvérsias. Isso é política. Alguém pode perguntar, mas por que os mais fortes concordaram com isso no passado, já que estavam abrindo mão de seu poder? Porque os mais fortes tinham que estar sempre prontos a comprovar sua força, e isso era desgastante. Com o tempo, sempre aparecia alguém mais forte. Esse foi um dos motivos para que os homens buscassem respostas diferentes para seus problemas de convivência. Os conflitos então passaram a ser superados com decisões tomadas pelo grupo de alguma forma. Decisões por unanimidade, por exemplo, em que todos os membros de um grupo tinham que estar de acordo, foram comuns em muitos povos. Também houve a prática de consultar forças sobrenaturais, como os oráculos e os deuses. Mas a unanimidade é algo difícil de alcançar, mesmo em grupos pequenos. E nem sempre os oráculos e os deuses respondiam às questões de forma clara e direta. A necessidade de tomar decisões se impunha e foram surgindo outros métodos, como a tomada de decisões com base na maioria. As formas pelas quais os grupos se organizam para tomar as decisões que vão afetar a todos é um dos objetos de atenção da política. Com o passar dos séculos, os grupos foram ficando maiores. Tornaram-se povos, impérios, nações. Era preciso que existissem pessoas tomando decisões em tempo integral, uma vez que era inviável manter o grupo inteiro reunido o tempo todo. Quem seriam essas pessoas e como elas seriam escolhidas? Enfim, quem teria o direito de exercer o poder sobre os outros? Esse é o terceiro grande tema da política. Como vimos, política está diretamente relacionada à convivência, o viver juntos. Como resolvemos os conflitos e as diferenças de opinião? Como lidamos com a necessidade de tomar decisões para o grupo e quais os métodos que usamos para tanto? Como são escolhidas as pessoas que vão tomar as decisões e quem são elas? As respostas a essas perguntas variam de sociedade para sociedade e também mudam com o passar do tempo. O conjunto dessas respostas, ou seja, o modo como uma sociedade se organiza politicamente, é que vai definir a história, o presente e o futuro dos povos. Até a próxima! Programa Câmara na TV.